Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora você vai ouvir esse vídeo. Meu nome é Anderson Bill, tenho um canal no YouTube aí falando de Umbanda e hoje eu vou fazer um relato da gira de ontem da minha casa, 17/7. É uma gira que foi de malandro e marinheiro, onde que na gira de marinheiro nós fizemos uma homenagem, uma pechada para os marinheiros, né? E ontem foi uma gira diferenciada, porque o número de assistência foi grande e nós tivemos o atendimento, o início da gira com malandro, depois ao término viramos para marinheiro, onde que foi feita a homenagem, depois a própria assistência, consulentes, eh, comeram o peixe, né, no caso foi ofertado aos marinheiros, eles pediram para dar primeiro para assistência. E é uma gira que normalmente era uma gira para ser ter um término por volta das 11h40, 23h40, mais tardar 0 hora. E infelizmente acabou quase meia-noite e 40, né? A gira se estendeu por causa do número de assistência e, enfim, aconteceu alguns fatos que na minha particularidade, na minha visão, como médio da casa já há muitos anos, poderia ter evitado de ter ocorrido esse horário de término, né. Mas enfim, cada gira é uma história, como já foi falado em outros vídeos, mas no resumo geral, no pacote geral, a gira foi muito boa pelo seguinte: eu ontem não consegui, trabalhar com o meu malandro. Por alguns motivos, que eu acho que eu vou fazer um vídeo especificamente só para isso. Mas enfim, eu cambonei e eu vou ser sincero, eu adoro cambonar. Eu sou médio de incorporação e atendimento ao público, mas ontem eu cambonei. Nós estávamos uma corrente por volta de uns 15 médios, tirando o Ogan e a Corimba, né? Que tem um médio, então são o Ogã e mais um. Então, 13 médios dentro do Campo Santo, né, junto com o dirigente, que não incorpora. E os demais médios, eles, alguns em desenvolvimento, né, sentem vibração. E os médios, que são 5 comigo, que fazem atendimento ao público, que são os médicos que incorporam e têm as suas entidades que prestam consulta. E as demais são médios rodantes, né, mas que ainda não estão trabalhando. E na verdade todos os médios começaram a vibrar, eu estava no caso comecei a cambonar, olhar os médios que estavam em desenvolvimento, estão, né, em desenvolvimento, a cambonar os médios que incorporam para consulta, onde tem que pegar vela, pegar algum outro apetrecho que ele peça, né, para fazer o seu ritual durante a gira. Enfim, eu cambonei várias pessoas ao mesmo tempo. Inclusive, bem no começo, ficou eu e mais um médio só atendendo como cambone. E o resto tudo vibrando, rodando, e atende um, atende outro, porque o cambone é uma parte muito importante dentro de um trabalho mediúnico, porque além dele fazer essa ponte de pegar as coisas para a entidade, ele faz a comunicação entre a entidade e o consulente assistência, né? Algumas coisas que a assistência não consegue interpretar, o Cambone está ali para ajudar o intérprete, para ser da melhor forma possível, né? Aquilo que a entidade passa para o consulente, o médio Cambone vai anotando e passando para o consulente. E a gira em si, foi boa porque eu vi médios que estavam em desenvolvimento e hoje têm as suas entidades para consulta, trabalhando e trabalhando muito bem, por sinal.
os consulentes, na hora que sai do Campo Santo, onde fica os médios, a gente pergunta: "Tudo bem? Tudo tranquilo?" A pessoa, você via que a pessoa estava contente, se sentiu bem, acolhida, né, pela entidade no qual passou, né. E, enfim, como eu não incorporei, eu fiquei presenciando tudo isso, né. Eu vi médios, que estão com vibração, que agora colocaram suas entidades em terra, que estão muito felizes, né. É uma alegria muito boa mesmo quando você incorpora pela primeira vez, consegue pôr seu guia em terra, né. Enfim, foi uma gira, tirando os pormenores do atraso, foi uma gira muito boa, né. Poderia ser melhor ainda. Se já foi boa tudo nesse, entre aspas, no meu ponto de vista, caos de correria, começar a gira fora do horário previsto, terminar ainda fora do previsto. Em resumo, para assistência, tanto é que hoje, sábado, que o dirigente, no caso, faz benzimento, né, na Força da Jurema, várias pessoas que passaram na consulta na sexta vieram falar com ele agora, né, que se sentiram bem, que nunca tinham sentido esse tipo de energia, que achou a casa muito acolhedora, altos elogios, né. Eu sou suspeito de falar, é óbvio que eu não vou ficar negredindo a imagem da minha casa, porque aonde que eu visto branco, eu não vou, como diz o ditado popular, cuspir no prato que eu como, né. Eu acho que defeito todas as casas têm, né, quando se lida com o ser humano é falho, mas tem coisas que a gente pode evitar, né. Eu, inclusive, fiz uma lista, do meu ponto de vista, seria tipo um relatório da gira, né, o que poderia ser evitado. Então eu vejo por esse lado, se eu vi tudo essas falhas e assim mesmo a gira para o dirigente e para muitos médicos foi excelente, imagine se ela tivesse 100%, né. Enfim, eu acho que tudo é aprendizado, né. Tanto eu também ontem, um malandro de uma médio que está em desenvolvimento, mas que já faz consulta, né, em crianças principalmente, né, e em outros médios, ela conversou comigo, como eu não incorporei, né, falando algumas coisas que realmente eu não comento durante a gira. E ela falou que eu deveria, despreocupar menos, né, com a própria casa, no qual visto branco, despreocupar menos na minha residência, né, para mim dividir certos problemas que eu carrego, para mim não afetar minha matéria como já afetou no passado, né. Para aqueles que não sabem, 2025, no dia 6/3, eu tive um infarto, né, onde foi colocado 3 stent, 2 artérias comprometidas 90%. Mas estou aí, né, fazendo vídeo, trabalhando ainda com a mediunidade, atendendo. Ontem eu não coloquei o malandro em terra, inclusive malandro esse que tinha ganho um chapéu, né, muito bonito por sinal. Mas eu incorporei marinheiro e ele ficou até o final da gira, né. Até o final dos trabalhos, ele fez o fechamento. E para aqueles que não conhecem, só para um entendimento, a entidade que fica por último dentro de um terreiro é a entidade que vai levar tudo de energia que tem lá dentro de negativo, né? Então ela vai fazer o fechamento dos trabalhos. E eu saí muito bem da gira, não posso reclamar. Mas assim mesmo tem alguns pontos que eu coloquei, né? E vou talvez no momento certo colocar em pauta em reunião para a gente tentar entrar num acordo, né? Porque se mesmo desse jeito que eu vi, começando atrasado, muitas conversas em horários que não deve ser conversado, então o trabalho seria mais benéfico ainda, né? Mas faz parte, tudo é aprendizado, né? Cada gira de Umbanda tem seu lado, é uma história, não se repete, né? Não se repete. Enfim,
em resumo, é que eu falei, a gira foi boa, a assistência saiu bem, o dirigente gostou, mas eu particularmente acho que poderia ser melhor, né? Eu sou muito exigente mesmo em certas coisas. Eu sei que eu me cobro muito e vou procurar até por conselho da malandra, né, que me atendeu, para tirar um pouco o pé, que isso não está sendo benéfico para minha matéria, né? Ok? Axé a todos, Montumbá, Mucuyu de Zambi, Axé.